Outra dica, agora pós-prova, fazer ou não recurso, tá? Normalmente não, né? Todas as avaliações, todos os concursos e inclusive vestibulares, existe a possibilidade da gente fazer um recurso sobre cada questão ou redação, tá? Esses recursos normalmente não são pagos, então você pode fazer à vontade, desde que você tenha subsídios, né? Argumentos embasados, principalmente, nas questões, né, sobre as respostas que foram dadas. Então, você não pode simplesmente chegar e fazer um recurso dizendo que eu acho que a questão C porque eu acho. Então, o eu acho não é justificativa. Então, você teria que apresentar um recurso baseado num livro e principalmente nos livros e referências que o edital apresentou. Tá? Isso é importante. Tá? A grande questão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: vale a pena fazer um recurso ou não? Bom, sempre vale a pena. Tá? Eu entendo que não há necessidade de várias pessoas entrarem com recursos sobre o mesmo tema. Não há necessidade. Mas normalmente acontece, né? Pessoas não se conhecem, né? Então eu entro com recurso, outra pessoa entra também na mesma questão, às vezes com o mesmo argumento, às vezes com argumentos diferentes. Mas se um deles for aceito, a questão normalmente ou ela é cancelada e todo mundo ganha a questão. Mas o que eu quero trazer para você não é bem sobre recursos das provas objetivas. O importante é sobre os recursos sobre a redação. O que acontece? A redação ela é corrigida verificando estrutura, e aí não tem o que reclamar. Se a sua estrutura da prova da redação está ruim, você vai perder ponto. Da mesma forma sobre ortografia e pontuação, não tem o que reclamar, não tem um ponto. Ou você escreveu uma palavra errada, ela vai estar errada mesmo, então não tem problema nenhum. Mas, se a redação vamos dizer assim, a baixa nota é relativo ao assunto tratado, de onde o revisor da redação está reclamando sobre o tema ou sobre a abordagem tratada na redação, isso dá para argumentar. E aí a gente pode avaliar de duas formas. Ou você pode avaliar que você sim abordou, mesmo que de uma maneira superficial o assunto, mas você sim abordou, e aí ele pode te dar uma nota a mais porque você comprovou que você abordou. Então você pode pegar lá o assunto e falar assim, eu falei isso, só deixei de falar tal tema que eu acho um pouco irrelevante. Então, se você começar a tentar justificar que o assunto do qual ele estava cobrando foi falado por você, você pode contra-argumentar na justificativa do seu recurso. Eu vou além. Eu já cheguei numa redação que eu ajudei um amigo meu a fazer um recurso, do qual ele não falou nada daquele tema, ele não falou nada na redação. Só que no recurso eu fui falando. Então eu fui meio que explicando o tema que ele pediu a resposta e fui dizendo que quando eu falei aquilo ali, eu estava querendo dizer isso. E não era nada disso, tá? O cara não falou nada disso. Mas eu tentei ali, né? E tentei explicar para dizer que eu sabia aquele assunto. No caso, eu estou falando como candidato, né? E deu certo. Ele teve a questão, o recurso aumentado, a nota dele aumentou, e graças a isso ele conseguiu ter a nota mínima e foi aprovado, inclusive, e assumiu a vaga. Então, assim, você não perde nota pedindo, você não abaixa a sua nota ao fazer o recurso. Então você só tem o que ganhar.
Então, se sua questão, sua nota foi baixa por motivo subjetivo, reclame. Mostre lá que você sabe. E tente dizer que aquele assunto que você escreveu era isso que você queria dizer. Mais ou menos assim. Tem que criar um recurso que fique, sabe, tentando explicar e mostrando que você sabe. Tá? Pode ser que você ganhe. Pode ser que você não ganhe nada. Mas vale a pena. Tá? Abraço, pessoal.